Um dia depois de termos celebrado a festa da conversão de São Paulo, hoje celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, bispos, respectivamente, de Éfeso e Creta, e discípulos do apóstolo São Paulo. Provavelmente se converteram à fé cristã ouvindo a pregação de São Paulo durante a sua primeira viagem missionária. São Timóteo era filho de um pai pagão e de uma mãe cristã de origem judaica. E São Tito era filho de pais pagãos. São Tito foi levado por Paulo e Barnabé para o Concílio de Jerusalém, onde se discutia a necessidade de os cristãos que se tinham convertido do paganismo aderirem às práticas judaicas como a circuncisão, abster-se de carne de porco, etc. Tanto Timóteo quanto Tito estiveram com São Paulo nas suas prisões, são mencionados nas suas cartas, e há duas cartas que São Paulo escreveu para Timóteo e uma carta que escreveu para Tito, que fazem parte do cânon do Novo Testamento. São livros que a Igreja considera inspirados por Deus. Portanto, que são palavra de Deus para nós. São Paulo escreveu essas cartas endereçadas a esses seus colaboradores, mas são palavras de Deus dirigidas a nós. São Paulo era um pregador itinerante, era um missionário. Ele fundava comunidades nas cidades onde ele pregava. Geralmente, São Paulo começava pela sinagoga. Em várias cidades fora da Palestina, havia sinagogas porque havia judeus, devido à diáspora, à dispersão dos judeus. Então ele começava pregando nas sinagogas e depois se dirigia também aos pagãos. São Paulo permanecia algum tempo nessas cidades, até que ali houvesse uma comunidade consistente, e depois partia em missão para fundar outras comunidades em outros lugares. E depois mandava cartas para corrigir, para incentivar, consolar, exortar essas comunidades. E deixava também pessoas responsáveis, pastores. Então, São Timóteo foi deixado por São Paulo em Éfeso como bispo, como pastor daquela igreja. Lembrando que a palavra bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor, aquele que vê de cima. São Tito foi deixado por São Paulo como bispo da igreja de Creta. E assim nós vemos que o ministério apostólico continua na igreja por meio do episcopado. O sacramento da ordem é o sacramento
do ministério apostólico. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus não escolheu apenas os 12 apóstolos, mas também 72 discípulos que ele enviou para que pregassem o Evangelho. Então, o colégio apostólico foi logo ampliado e deu lugar ao colégio episcopal, ao colégio dos bispos, de modo que nós, na Igreja Católica, professamos a fé dos apóstolos, por isso a Igreja é apostólica, mas também, além disso, temos como pastores os bispos que são sucessores dos apóstolos. E o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, manda que nós rezemos, que nós peçamos ao Senhor da messe que mande operários, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Os pastores da igreja são, em primeiro lugar, os bispos, sucessores dos apóstolos, e os presbíteros, os padres, que são seus colaboradores, tanto bispos quanto presbíteros são sacerdotes da nova aliança. Então, peçamos hoje e sempre, mas hoje especialmente por intercessão de São Timóteo e São Tito, o aumento e a santificação do clero, que o Senhor nos mande muitas e santas vocações para o sacerdócio ministerial, o sacerdócio hierárquico, o sacerdócio ordenado. Que o Senhor dê santos pastores para a sua igreja e sustente na sua vocação aqueles que já exercem o ministério. Amém.